de jeito nenhum, e eu me sentia como um panfleto publicitário prometendo felicidade, mas sem substância nenhuma. Sim, iate, esposa troféu de algum jeito, filhos troféu, todos os brinquedos e propriedades imagináveis. Eu me sentia sozinho, e isso era o pior de tudo. Eu me sentia vazio, nem sabia se havia algo ali, e isso foi o gatilho para a mudança. A fórmula não funcionou, minha matriz falhou. Isso significa que você vai ser muito feliz? Ah, isso é tão improvável, mas eu não descarto categoricamente. Mas se toda a sua energia está focada nesse pote de dinheiro, mas a sua felicidade é maior, mais abrangente, então você só tem essa parte da fórmula. Mas não é só a mesa, é o cômodo inteiro, é o universo todo. E você está aqui com seu potinho, contando suas moedas, como se isso fosse o mais importante. Ai, ai, ai. Você ganhava 30, 40 milhões em um dia, ia para casa, fumava um charuto e no dia seguinte saía de novo, ganancioso. Não era assim. O impulso, isso era legal, eram aquelas fórmulas e essa transação, isso funcionou. Ok, mas... Eu fiquei várias vezes em dúvida se deveríamos publicar essa conversa. O que você vai ouvir agora teria destruído 99% das pessoas por dentro, mas não Florian Hom. Você pode pensar o que quiser sobre ele, é polêmico, mas para mim isso não se discute. Chegar onde ele está hoje exige um trabalho interno extremo, coragem para ser honesto e disposição para aguentar a si mesmo. Florian Hom é um homem com um conhecimento interno inacreditável, que reconhece padrões de forma brutal e fala sobre si mesmo com uma honestidade implacável. Durante a entrevista, houve vários momentos em que o sangue gelou nas minhas veias, arrepios puros. Uau, que vida! Fique até o final. Algumas verdades só revelam sua essência no final. Vamos lá, Florian. Simon, Há 20 anos eu teria te ignorado, era ego demais, muita pose. Especialmente sobre o Borussia Dortmund, quando tiraram aquela foto icônica sua com um charuto na boca. Naquela época, com cerca de 20 anos, pensei, é assim que alguém parece ao mergulhar no poder e, de certa forma, se perder. Mas eu acredito totalmente na sua transformação dos últimos 10, 15 anos. Eu sei que isso não é um show para inflar o ego ou para polir a imagem de alguma forma. Houve realmente muita transformação nos últimos 10, 15 anos. E eu, pessoalmente, sempre achei pessoas extremamente interessantes, aquelas que vivem vidas extremas, sim, que saem correndo, caem, se levantam e estão em cima, embaixo. De certa forma, estão sempre se reinventando, e a cada reinvenção você chega um pouco mais perto da sua verdade. E em comparação com pessoas que vivem a vida totalmente asseguradas, com o freio de mão mental puxado, e depois se perguntam por que não há nenhuma aventura, ou mesmo nenhuma emoção na vida. Hoje estou muito animado para essa conversa. Que bom que você está aqui. obrigado. Florian, você parece ter vivido 1000 vidas. Alguns te acham super fascinante e te celebram como um superstar, enquanto outros te chamam de antissocial ou babaca. Se você tivesse que se descrever hoje em poucas frases, quais seriam essas frases? Mais humano, mais reflexivo, mais claro. Mais feliz. Como sua esposa conseguiu domar esse monstro ganancioso dentro de você? Ela foi a primeira a perceber esse monstro realmente ganancioso em mim, porque eu sou um benefício para aqueles que querem mais dinheiro, quase uma garantia. Ela viu um coração e ela sabia o quão profundamente eu estava enraizado na minha existência sombria. Embora eu realmente fosse à igreja 4 vezes por semana naquela época, eu não vivia isso plenamente. Como ela conseguiu isso, sendo a primeira pessoa que conseguiu me provocar na minha vida adulta? Ela puxou tanto desse lado porque queria que o coração batesse, mas naquela época ele também não batia. Isso também era difícil, com um pulso de 40 e uma pressão arterial quase morta. Mas isso é útil na hora de investir. Ser completamente insensível. E meu Deus, então, eu também comecei a virar mesas. Esse é um estilo que não é bem visto no capital.
Lá tudo é muito frio, calculado, pensado e matematicamente planejado. E então você se torna uma estrela, e claro, você não tem escrúpulos, você não é mau, mas é amoral. Também não é nada pessoal, nunca é algo pessoal, é só sobre o capital. Claro que é pessoal. Mas ela praticamente olhou através de mim com o mesmo ponto de interrogação já no primeiro contato. Você é real? Você é um vendedor e teórico convincente? Você vive isso? E quanto? E eu realmente não queria ouvir nada disso. Eu estava fascinado pela minha esposa, eu realmente não sabia no que tinha me metido. E além disso, acontece que eu tenho habilidades bem desenvolvidas em algumas áreas, mas ela também tem. Isso. E então um alfa encontra outro alfa, um lobo solitário encontra outro lobo solitário. Foi um verdadeiro show e ainda estamos juntos até hoje, mais próximos e complementares do que nunca. Eu realmente não conseguia aceitar nem de longe que alguém fosse o número um em tantas áreas e eu não. E eu fui criado para ser o número um. Então isso é realmente uma jornada. Às vezes a gente nem sabe em que trem está entrando, em qual montanha-russa está embarcando. Hoje eu dou risada disso, mas em certos momentos eu fiquei desesperado, mas também comigo mesmo, porque ela te mostra o espelho. Uma pessoa forte que realmente, o pior é até bem intencionado. Ela não faz isso para te prejudicar, mas para que você se desenvolva e continue crescendo. E a gente realmente resiste, sabe? Eu resisti em parte a esse crescimento porque algumas camadas de pele precisavam ser removidas. É como uma enguia ou uma cobra que precisa descamar, trocar de pele para poder se mover com mais liberdade. E dessa cobra, talvez desse réptil, um dia pode surgir uma criatura e depois um ser humano. O potencial estava lá, mas, meu caro, eu estava bem distante de mim mesmo, sabe? E isso é uma coisa. Estamos indo para o 7º ano, mas isso também já está concluído porque foi uma terapia hardcore e análise, e eu não era tão reflexivo. Minha esposa já tinha se dedicado intensamente aos seus próprios assuntos por 20 anos, e eu estava convencido de que não tinha nenhum problema. Encontre o erro. Como foi isso? Eu acho essa explicação realmente muito boa. Então, ela te abordou com amor, sim, colocou limites bem claros. Você ainda se lembra de alguma frase bem dura dela em que você pensou, ok, ou eu assumo minha própria responsabilidade e abraço meu lado sombrio, ou essa mulher vai embora? Sim, sim. Você não tem todo o tempo do mundo. Eu estou evoluindo e não vou esperar por você para sempre. Então fale logo. Isso é um baita alerta. Mas por que eu deveria? Para alguém que está acostumado a dar ordens, receber uma mensagem tão direta assim é impactante. O que foi mais difícil para mim é que as coisas que ela comunicava, às vezes de forma muito direta, tinham, sem exceção, um alto grau de verdade. Então eu não conseguia me opor, porque na lógica, isso é terrível, eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Que cruel, eu poderia me tornar mais sociável. Isso é realmente uma catástrofe. Se eu conversar com alguém sem obter nenhum retorno e ainda assim der algo, como devo criticar isso? Naquele momento não gosto de ouvir. Quem realmente quer isso quando está acostumado a ser o mestre do universo, autodeclarado, claro, mas obviamente não é o mestre do universo, a gente acaba acreditando nisso. Eu realmente acho o trabalho que a Kate fez ali. Vocês dois embarcaram nessa jornada juntos, cocriaram isso e provocaram um ao outro. E eu acho que a linguagem do coração, ela tem uma força tão grande, sabe? Você era mais o alfa racional. E quantificar, analisar tudo, calcular
e ela chega com uma força tão grande que na verdade é relativamente suave. E ela não te encontrou no mesmo nível. Ela tem o que ela tem da profissão dela, psicologicamente forte, também profunda psicologicamente, também entende o reconhecimento de padrões. No setor financeiro, ele não explica o porquê, mas sempre leva ao lucro. Isso já é algo extremamente perigoso. Bom, minha capacidade de blefar estava muito reduzida. E ela realmente está envolvida de coração, porque esse é um campo de altíssimo risco, no qual atuo há muitos anos, e isso exige coragem. E ela vê algo em mim, e então eu a confronto, porque quem é que quer passar por uma mudança tão profunda assim? Mas você quer ser alguém que só toma banho morno? Então, ela também destruiu a lógica. Então, meus parabéns, obrigado. Isso pode soar um pouco sem romantismo, mas você veio de uma vida meio paranoica para ela. Sim, você talvez tenha. Então, preciso ser sincero. Nos últimos 2 ou 3 anos fiquei um pouco paranoico, especialmente ao receber e-mails com anexos. Eu nunca clico nesses anexos, porque penso, ok, vai que meu computador é invadido de alguma forma, ou então eu rodo um antivírus de novo, a não ser, é claro, que eu conheça o remetente. Mas você não pensou, nem que fosse por um minuto, que talvez pudesse ser? É tipo um golpe de sorte do universo, vai que é algum agente secreto. É meio louco você fazer essa pergunta. Acho que até agora eu realmente não falei muito sobre isso. Isso durou mais de 2 anos. Bom demais para ser verdade, nenhuma palavra encontrada. E então ela não encontra nada, não existe nada dela, ela não tem passado, ela não tem existência digital, não há nada. Eu encontro tudo, e se eu não encontro, eu tenho contatos que encontram. E isso me deixou muito nervoso. Também esse jeito decidido de perguntar, por que eu? Quero dizer, eu sou bem mais velho, e é uma área de risco, então por quê? O questionamento das intenções dela? Mas ela sempre foi consistente. Isso significa também dedicada, disposta a correr riscos? Ela é assim? Ela é de verdade. Mas é claro que estou um pouco abalado, porque é relativamente provável que na minha ex-família eu tenha tido e ainda tenha experiências de vingança bastante ligadas à CIA. Então, vendetta, tudo o que normalmente faz parte disso. E a partir dessa perspectiva, para mim, esse arcanjo aparece para mim. Isso precisa ser questionado. E o instrumento mais comum para instrumentalizar alguém? Um homem é a armadilha de Vênus. Isso não é necessariamente festas como as do Epstein e P. Diddy e essas coisas, mas sim uma armadilha de Vênus bem treinada. Acho que eram 20.000 vindos do leste e comuns em muitas nações do mundo. Em Israel eles são recrutados e treinados, mas também na Rússia. Então, e eu conseguia reconhecê-los antes, eles também foram apresentados para mim, porque assim eu obtenho informações incrivelmente valiosas, quando eu sei o que ele quer assumir, ou o que ele quer destruir, ou o que ele quer vender a descoberto, para onde ele vai, com quais magnatas das finanças ele se encontra para discutir e coordenar essas ações. E todos os meus alarmes dispararam. Não pode ser que alguém... E esse é o meu baixo autoestima que ela também revelou. Não pode ser que alguém goste de mim pelo que eu sou, por dentro. E que enxerga além e não vê só o idiota, o babaca, o metido arrogante. Mas esse é o meu problema, não o problema dela. Agora você mencionou o passado na CIA, ou melhor, falou sobre detetives particulares, e recentemente conversei com um amigo muito, muito rico. Ele contou que, ao começar a namorar a esposa, contratou um detetive para investigar seu passado, já que ela vinha de uma região de língua russa. E ele só queria saber se realmente existia algum passado comprometedor. Você também fez algo assim com ela? Ou diria que em algum momento começou a confiar? Ela foi tantas vezes atacada porque foi incrivelmente hostilizada pela minha própria família, considerada um fator de perturbação pela minha ex-família e muito pressionada, chegou a ser ameaçada.
Fizeram de tudo, tentaram de todas as formas nos separar. Gaslighting, intimidação, sim, tentativa de atentado, ameaças até mesmo dentro da própria família. E ela, então, seria insano e desumano questionar minha esposa de qualquer forma. Então vem essa... Uma longa pena de prisão não foi colocada como uma decisão definitiva. Qualquer agente teria caído fora. O terreno está ficando quente demais ou o gelo está fino demais. Tchauzinho. Mandato concluído, informação coletada, redes drenadas, genética compreendida. Trabalho feito, tchau, amigo. Então, se eu ainda acreditasse, mesmo que remotamente, que ela está envolvida, eu seria completamente louco. Entendo o que seu camarada fez ali. Eu acho um pouco desonroso fazer isso consigo mesmo, fazer isso na própria cabeça. Ou você tem tempo, e quando é praticamente uma tarefa de serviço, praticamente em terceira pessoa. Se isso é tão importante para você, então se coloque você mesmo à prova e faça a análise, ao invés de deixar isso ser feito de forma tão abstrata com alguns milhares. Então, eu mesmo fiz isso, também não confio em ninguém, porque um agente esperto te leva na investigação até um agente alibar, que protege o agente, a agente ou o agente novamente. Entende? Ou seja, você recebe a informação errada, ela simplesmente é duplicada e você se sente seguro? Como seu amigo sabe que o agente que trabalha para ela não está sendo pago por um serviço dela também, que a informação errada está certinha? Por isso, faça o dever de casa sozinho. Agora, isso é uma confusão mental intensa, psicologia do estado profundo? Campos sombrios. Vamos voltar rapidinho ao seu pai. Eu sei que é uma história muito sensível. O que seu pai te ensinou sobre força? Primeiro, por meio de pura violência em série, você não sente dor, mas depois de um tempo você não sente mais nada mesmo. Quando você já apanhou pela 30ª, 40ª vez, ou quando o cinto já bateu nas suas costas ou na sua bunda pela 100ª vez, chega uma hora em que você não sente mais nada. Então a dor não existe mais. Mas isso é força? Na verdade, força é sentir. Mas eu fui criado de forma dura, brutal, porque os casos para os quais eu fui destinado, para os quais me destinaram, exigem absoluta falta de empatia. Como você pretende desmontar um dos maiores estaleiros da Europa? Se você pensar por um segundo que ali estão envolvidas 20 mil pessoas diretamente e provavelmente 80 mil ou 100 mil indiretamente. Primeiro, e por causa da insensibilidade absoluta à dor, você também está incrivelmente distante de si mesmo, porque se você não sente dor, também não sente alegria. Mas aí você está apenas imerso nessa matéria. Então eu admito sinceramente, se eu também tivesse que pensar sobre coisas positivas, sobre meu pai, só posso dizer totalmente claro, bom, sou tão grato por não ser um cabeça de vento, um cabeça de acadêmico ou um cabeça de matemática, que eu trabalhei na construção desde os 11 anos, todo verão até mais ou menos os 17, 18, como ajudante. Isso também não era permitido, era trabalho infantil, mas meu irmão também fazia. Então isso era uma ligação com as pessoas comuns, mas também fazia parte do programa, seja em momentos de lazer, no baile dos esportes ou nos eventos mais sofisticados da sociedade deste país, até mesmo internacionalmente ou em dias de pagamento, com um envelope de pagamento cheio de moedas e marcos alemães. E eu percebo como os trabalhadores italianos lá fora, no portão, ainda têm que dar parte do envelope de pagamento para os caras da Cosa Nostra. Tipo, aqui tem um... Eles ainda davam uma nota de 20, então era pesado, sabe?
Depois, do lado um pouco mais positivo também, tudo isso tinha um propósito. Mas visitas ao exterior bem cedo em Westminster e Surrey, na Inglaterra, na Britânia, depois mais tarde bolsas de estudo nos Estados Unidos várias vezes e assim por diante. Então, no programa de incentivo era voltado para o sucesso. Sucesso exige rigor e foco. Mas isso é realmente o que faz alguém feliz? O que teria me feito feliz? Não, não, não. Você já tentou durante toda essa terapia se colocar um pouco no lugar do seu pai, só para tentar entender por que ele agiu assim? Essa é basicamente a fase de despedida para mim, é onde eu estou mais ou menos. Eu também sei bastante sobre o meu pai, que teve um pai extremamente rígido, que via ele como concorrente. Prejudicado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, além de cativeiro russo e francês. Casado com a filha do prefeito nazista de Ubu, Ursa, que foi prefeito nazista por 12 anos. Por parte de mãe, um Joseph Beckerman, membro da SS, não apenas do SDAP. Ah, sim. Mas isso traz à tona algumas coisas. Então, eu também poderia ter maltratado meus filhos de forma tão brutal. Ou poderia tê-los colocado em um programa de incentivo especial. Compreender é um bom caminho. Perdoar provavelmente também, mas para mim ainda é muito importante manter essa distância para poder dizer, graças a Deus eu consegui. Quantas vezes eu disse para mim mesmo que nunca trataria meus filhos assim? Nem na manipulação mental, nem no adestramento dos corpos e das almas deles. Sim, a pergunta é boa, a resposta é sim, em andamento, mas eu também tenho entender não significa tolerar. Tolerar significa, de certa forma, também aceitar. Se eu aceitasse completamente, eu toleraria, e isso não me faz avançar. E também não faz a nossa sociedade avançar. Eu pergunto isso porque, de fato, venho de uma família com 6 irmãos. Meu pai migrou do Marrocos para a Alemanha nos anos 70 e era o patriarca. Com certeza. Como falei, somos 6 irmãos com até 12 anos de diferença. Eu sou o mais velho, mas tenho uma irmã ainda mais velha. Responsabilidade? Responsabilidade. Ele queria me treinar assim, me direcionar. Em parte foi isso. Nunca falei disso oficialmente, publicamente. Foi muito físico, chegou até a ser agressivo. Acho que assim... Dos irmãos dele, ele ainda era o mais inofensivo, mas sempre que ele se encontrava com os irmãos, ele virava tipo um terrier. E isso realmente não foi fácil. Por isso, quando eu estava me preparando para a entrevista, eu me vi muitas vezes nessas situações. E os mesmos gatilhos surgiam sempre que eu via meu pai, até os 33 anos. De idade até os 33. Sempre acontecia do mesmo jeito. Naquela época em Munique, nas sextas, eu ia para casa e nos dávamos bem assistindo Al Jazeera e programas de futebol. No sábado já não conversávamos e no domingo sempre explodíamos. Eu só queria ser visto, aceito e um pedido de desculpas. Ele ignorou isso por décadas, como se nunca tivesse ocorrido. E aí minha irmã veio falar comigo e disse: Simo, eu estou percebendo um padrão muito forte entre vocês. Sim, isso ocorre há décadas, pelo menos é o que sinto. Tenta reconhecer o que ele faz pela família, por favor, tudo que ele faz pelos 7 irmãos, se esforçando pra caramba, né? E aí eu quase fugi de novo, quase voltei pra Munique, mas acabei ficando em casa. Até o almoço, agradeci à minha mãe, em nome de todos os meus irmãos, pelo ótimo almoço. E aí ficou silêncio na sala. Todos esperavam que algo entre a gente explodisse de novo. E aí eu olhei para ele e realmente o desarmei com o meu olhar. Ele já estava em postura defensiva, esperando ter que se justificar novamente diante da família.
E aí eu disse aquela frase totalmente desarmada. Pai, eu realmente valorizo muito tudo o que você faz pela nossa família. Sim, somos 7 irmãos e você realmente se sacrificou muito. Admiro muito suas qualidades e por isso te amo. E eu te digo, esse super patriarca, sabe, que sempre foi tão duro. Nada de emoções, tudo tem que ser rígido e disciplinado pra ele. Algo aconteceu aí. Sim, ele começou a rir de forma meio descontrolada. Não era bem uma risada. E aí, sim, aí a linguagem do amor, assim como Kate com você, ela é tão poderosa. Plantei uma semente e após 2 semanas ele me ligou do nada, algo que nunca tinha feito antes. Ele disse, Simo, já faz bastante tempo que eu estive em Munique. Quero ir para Munique com toda a família e te visitar. E desde então, nosso relacionamento ficou muito, muito mais tranquilo, depois de ter sido tão tóxico e muito, muito tenso antes. Por isso eu fiz essa pergunta, se em algum momento do convívio de vocês já aconteceu um encontro assim. A tragédia na nossa família é que não faz muito tempo meu irmão, que era um atleta realmente saudável, morreu aos 66 anos e minha irmã aos 49 anos por causa de uma doença neuroimune, ou seja, esclerose múltipla. Meu contato com meu pai melhorou depois que eu me defendi fisicamente quando tinha 13 anos e também briguei com ele. E quando ele caiu, ele ficou com medo. E então ele olhou para cima e eu pude ver nos olhos dele. Agora meu filho está pronto para o próximo nível. Ele superou o pai e venceu. Para nós isso é diferente. Se é um pai que vê o seu caminho, para o mais velho com a maior responsabilidade, ele mesmo taekwondo. É atleta? Ou se você é apenas um instrumento para ele para potencializar o legado como um todo? Então não havia calor e minha irmã morreu por causa disso, e eu também disse isso a ela, mas não adiantou. Você não vai conseguir tirar água, nenhuma lágrima desse criptonita. E ela realmente tentou a vida toda conseguir esse amor, essa atenção. E eu também não acredito que seu pai tenha estuprado você e seus irmãos em série. Então isso já é uma dimensão demoníaca. É sobre o perdão concedido. Mas de forma alguma consigo me lembrar de que, em situações de grande sofrimento, e isso acontece também fora desses círculos, recaídas, lesões esportivas graves, outras coisas, decepções amorosas, que ele estivesse ao lado das pessoas de forma humana, não, era só, se controla, você é um fraco, continue. E isso também é o culto da morte, o culto da desistência. E não foi à toa que ele já tinha sido selecionado para a guarda pessoal de Hitler. E lá, supostamente, só havia arianos perfeitos, com 1,89 m, cabelos claros, castanhos ou loiro escuros e olhos azul aço ou cinzentos. E eu também ouvi isso, duro como aço Krupp, ágil como uma doninha. Índios não sentem dor. Sim, bem, isso foi, eu acho, também não havia uma relação amorosa entre minha mãe e meu pai. Estava muito frio. Por onde você começa? E violência nem sempre é só carinho. Atenção. Onde está o abraço? Como seu pai trata sua mãe? Seus irmãos estão mortos mesmo sendo mais novos? Sim, bem, isso talvez seja outra, eu nem quero dizer, isso é outra dimensão. Eu já trabalho com perdão, compreensão, isso também me liberta. Eu também tentei fazer isso em vida, até mesmo encontrar esse diálogo e também comunicar coisas positivas. Mas aos 28 anos as sombras se fecharam. Quando eu tinha 26, 28 anos, meus pais se separaram, se divorciaram e, como eu era esperado, aí o filho favorito... Quando sugeriram que eu fosse morar com meu pai, respondi que tenho 2 pais.
Meus irmãos ficaram do lado do meu pai. Eles não têm mais contato com a minha mãe. Eu não me deixei chantagear e passei de filho favorito a pessoa rejeitada. Depois disso, eu mandava fotos 2 vezes por ano, mandava novidades. O Kits, que agora já era avô, ele arquivava tudo direitinho em uma pasta, documentava tudo muito bem e falava com todo mundo que conhecia como se estivéssemos em contato diário. Isso foi muito psicológico, cara. Ainda assim, não quero mais me envolver tanto nisso. Concluído. Eu não sou apenas o filho do meu pai. Agora posso ser mais livre, mais feliz. Tudo que havia para ser revelado em mim já foi revelado. As correntes se foram em grande parte. Volte para a vida. O que eu ainda tenho para fazer no passado? Acho isso tão incrível. Se você pudesse dizer uma única frase para ele hoje, uma frase final, ele está nos ouvindo agora em algum lugar, qual seria? Então eu digo, coragem para amar, Pai, coragem para ser sim, respirar, viver, amar, não destruir, não machucar, não torturar. Eu realmente sinto muito por você. Você também tem um coração bem no fundo de você. Quando você ama isso, todo o resto vai embora. Cada vez que você vive isso um pouco mais do outro vai embora. E então, sabe de uma coisa? Eu também vou ouvir de você. Uau, eu estou feliz. Pode demorar muito. Teve vários momentos agora em que o sangue gelou nas minhas veias, de verdade, em vários pontos, ou então fiquei arrepiado. Eu adoraria mostrar isso. Agora você também está super traumatizado. Andou por aí por muitos anos e eu também fiquei mega traumatizado até os meus 33 anos e eu não consegui fazer essa conexão. Eu não entendia por que todos esses hormônios do bem-estar passavam por mim e não encontravam nenhuma base. Isso foi, claro, por causa de todas essas experiências ruins, principalmente na infância, sabe? Agora, a gente não chamava seus filhos de The Big Guy com frequência. O que isso despertou em você quando percebeu que talvez estivesse repetindo padrões semelhantes ou que talvez não estivesse realmente disponível para seus filhos? Isso é algo que eu já vivi mais com o meu tio-avô, o rei das lojas de encomenda, Joseph Neckermann, magnata do milagre econômico alemão, e muito presente na mídia, crescia em um luxo absolutamente quase inimaginável. Big Guy, assim as crianças também conheciam. Quem é o Big Guy? Papai? Eu era muito conhecido lá. Isso era em parte numa pequena ilha de Maiorca. Como isso seria possível? Bem, eu tinha decidido pelo capital, mas também pelos fundos fiduciários das crianças. E hoje estou convencido porque pude realmente conhecer isso nos últimos anos. Não importa o que os pais façam, não importa o quão perfeitos eles sejam, eles podem ganhar milhões. Às 17 horas, quando eles chegam da escola. Escola particular, estar lá. Você pode viajar nas férias, você pode ser carinhoso. Aliás, tudo isso junto é difícil de conseguir, a não ser que você herde bilhões. As crianças sempre vão reclamar dos pais, mesmo que os pais fossem santos. Perfeito, então isso é, o sapato posso pegar. Como pais, precisamos entender que isso é uma matemática ruim, pois com crianças nunca sabemos o que vai acontecer. Sim, e como pais, de qualquer forma, só podemos influenciar no máximo 30%, isso está comprovado em estudos. Eles constroem seu próprio caminho. O ambiente influencia mais do que as poucas horas com os pais. A partir de certo ponto, claro que eu me pergunto, será que eu poderia ter feito melhor? Mas isso também não adianta, porque em algum momento as crianças entendem que aquilo era uma divisão clássica de papéis.
O pai garante a base financeira, certamente também uma certa segurança, e a mãe cuida das crianças ou da casa, da equipe de coroinhas, da equipe de gestão, sim. E cada um tem sua responsabilidade. E realmente é um modelo muito antigo. E em algum momento eu fiquei irritado, acho que com razão, porque eu disse: se eu administrasse essa casa ou essa criação de filhos assim na minha empresa, eu estaria falido em no máximo 2 trimestres. Que bagunça é essa aqui? As crianças nem podem ir ao jardim, elas nem têm coragem de pular uma cerca, porque podem rasgar as calças. Não podemos ir para a Libéria, onde fui embaixador e delegado da Unesco por muito tempo. Vocês deveriam ver como vivem os mais pobres e necessitados. Vocês têm 15 anos. Então vocês também podem, na escola que eu patrocinei, que eu criei, dar aulas de inglês lá para os pobres da cidade. Todos eram bolsistas, nós não cobramos nada. Era a melhor escola, particular ou pública, até hoje na Libéria. E eu queria isso, eu queria que eles fossem trabalhar na construção, mas lá eles aprenderam a jogar golfe. O que é isso? Sim, ou para a selva e sim. Sim, algumas coisas eu consegui fazer com eles, mas em um contexto limitado. Aquilo é um gueto de ricos terrível. E aí, como eu disse, um dos aspectos mais positivos do meu pai foi que eu não precisei viver só em um gueto de ricos, mas também em bases militares americanas e no bairro da estação de Frankfurt. Se isso foi tão bom assim, eu não sei. Já falamos muito sobre transformação. Qual foi realmente o seu momento em que você percebeu que não queria mais ser uma máquina? Isso foi muito antes de você conhecer a Kate? Foi quando você percebeu que não queria mais viver em um gueto de ricos? Quando você percebeu que essa fórmula não funcionava e decidiu sair? Isso foi antes da Kate, mas era como um ciclo de construção e destruição. Então, é claro, muitos ciclos econômicos, até o ciclo celular, é um ciclo de 7 anos. Talvez a gente não devesse fazer a mesma coisa por mais de 7 anos. Aqui também estamos passando por grandes mudanças hoje em como trabalhamos, no que planejamos fazer. E em 2006 eram coisas tão banais como... Agora, isso dá para pagar com o troco do pão? Em 3, 4 meses, ele ganha o suficiente para comprar um jato transcontinental, ou seja, um que pode atravessar o Atlântico direto sem precisar parar na Islândia. E aí eu já sabia com certeza, porque esse seria meu terceiro jato, teria sido o quarto, acho, terceiro, quarto. Eu já tinha dividido tipo, você tá completamente maluco, você acha mesmo que isso vai te fazer feliz agora? Só porque você tem ainda mais espaço, você pode levar 15 ou 20 pessoas em vez de 7, 8 ou 9. De jeito nenhum, nem fudendo. E eu me sentia como um panfleto publicitário que promete felicidade e não tem substância. Sim. Iate, esposa troféu, de certa forma filhos troféu, todos os brinquedos e propriedades imagináveis. Eu estava sozinho e isso é o pior de tudo. Eu me sentia vazio. Eu também não sabia se havia algo lá. A Kate percebeu isso depois, que realmente havia algo, que eu não estava completamente vazio. E isso foi o gatilho para a mudança. A fórmula não funcionou, minha matriz falhou. E isso com 46, 47 anos eu tive o aleluia, graças a Deus, melhor do que 20 anos depois. Esse é o sentido de tudo. Agora, na sua época ativa, você teve sucessos incríveis para mostrar, de natureza financeira. Recentemente, assisti ao filme O Lobo de Wall Street com Jordan Belfort. Você diria que era tão implacável e sem escrúpulos como mostrado no filme? Ou, por exemplo, se você olhar para um caso como o da Wirecard, você vê padrões semelhantes? Claro, não nos detalhes financeiros. Não. Não. Os padrões são. Existe uma semelhança. Wall Street com Michael Douglas, isso sim. Isso combina mais com Gordon Gekko.
mas é mais só a diferença. Se a liga é tipo um agiota local mafioso no Queens, acima de uma loja que engana mães e pais com grandes spreads de margem em ações lixo. Ou sim, Master Leg. Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Aquilo era um modelo feito para fraude. Ou se acima de mim ainda existe uma outra liga. Mas será que você circula entre os mais poderosos dos mais ricos e faz parte dos 15 investidores mais poderosos do mundo? É, mas o fato é, quem espera, quer dizer, quem entra conscientemente no negócio do dinheiro e espera um alto retorno emocional? Isso é loucura, o dinheiro vai se multiplicar. Porque se você se concentrar tanto nisso e realmente mudar a ciência do capital, você vai ficar muito rico. Se você for disciplinado, trabalhar e for focado, você vai ficar muito rico. Mas isso significa que você vai ser muito feliz? Ah, isso é tão improvável? Eu categoricamente não descarto essa possibilidade. Mas se toda a sua energia estiver focada nesse copo, no dinheiro, mas a sua felicidade for maior, mais abrangente, então você só tem uma parte da fórmula. Mas não é nem a mesa, é o cômodo inteiro, é o universo inteiro. E você está aqui no seu pequeno copo contando suas moedas, como se isso fosse o mais importante. Ai, 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 hoje posso dizer isso tranquilamente. O presente é super importante. Falar sobre o presente é essencial, assim como o futuro. O resto eu realmente quero deixar para trás em algum momento, porque... Responder sim, se isso também ajudar outras pessoas. Eu cheguei tão longe por causa desse acelerador da minha esposa. Eu também acompanhei, porque entendi que isso é dedicação e amor. E ela é sincera, e ela é disciplinada, e eu também fui disciplinado no meu caminho para encher este copo aqui. Mas é transparente e, na verdade, tem pouca substância. Não é a água da vida que está aí dentro. Ok. Agora você mencionou os serviços secretos em muitos pontos. Por exemplo, quando olho para alguém como o Master Leg, ele atualmente também está sendo protegido pelos serviços secretos, seja na Rússia ou em outro lugar. Os serviços secretos ficam enquanto têm algo a ganhar, depois deixam a pessoa. E com você foi assim? Eles também estavam envolvidos, queriam saber de um insider, de alguma forma entender o que exatamente estava acontecendo, como exatamente tudo funcionava. Isso já é uma questão de formação. Então, se ele se via como tecnólogo, com suas habilidades, ou eu, como alguém realmente numérico, que entende as conexões muito rápido e profundamente e consegue aplicá-las. Isso é só scouting. Existe a rede de scouting de Harvard que tem 20 mil membros e eles vasculham o mundo inteiro em busca de superdotados. E alguns, como eu, são descobertos muito cedo e moldados como um futuro. Como isso funcionaria sem os serviços secretos? É normal? Eles também precisam ser transferidos e ampliar suas perspectivas em outros lugares. Antes do trabalho já existem provas intermináveis, e isso é um grupo seleto. Existe um estudo centenário que documenta e acompanha detalhadamente cada formando de Harvard. É daí que vem o conhecimento. O que traz sucesso pode ser visto nos currículos, na seleção e assim por diante. Isso é um moto perpétuo do sucesso. Afinal, são 8 presidentes dos Estados Unidos, não é uma situação nova. Ela vai comemorar em breve seu 400º aniversário. E serviços secretos, desses nós temos de sobra, seja em menor escala. O local era o principal centro de interrogatório durante a Segunda Guerra Mundial. É o local de origem do Serviço Federal de Inteligência sob Gehlen. É o núcleo da operação. Cidades de Sidney Gottlieb, programa MK Ultra e Uber, acho que eram 13, fundadas sob a égide de Olaf von Henkel.
Então, quem não entende agora que os serviços secretos são um dos componentes mais fundamentais da construção do poder, que a construção do poder precisa ser alimentada também dos jovens, das crianças ou daqueles que fazem parte dessa elite? E que continuam sendo alimentados e moldados para assumir esse legado e potencializá-lo. Oh, meu Deus, isso seria ingênuo. Minha família, então, nem se fala. Naquela época, Guillaume ainda estava vivo. Tudo está documentado, não é teoria da conspiração, só não consigo mostrar tudo. O colaborador mais importante do chanceler Willy Brandt morava na Home House em Oberursel e Joseph Neckermann e minha mãe moravam na zona militar restrita. O americano ao lado do mais importante, ou seja, dele, desse Camp King, nessa zona restrita, o que um empresário alemão de vendas por correspondência está fazendo na zona restrita americana? Mas também já esteve em cativeiro de guerra no processo de desnazificação, mas foi útil. Então Deus, ó Deus, e então minha. As famílias nas quais entrei por casamento de forma muito ingênua estavam muito ligadas às séries sobre um Jack Devine, que publicou seus próprios livros. E o tio Neil esteve envolvido em 7 operações de mudança de regime na América Central e na América do Sul, seja no Chile, em Honduras ou na Guatemala. Assim, eu praticamente escorreguei de uma estrutura de serviço para outra. E então houve a Terceira Guerra Mundial por parte da minha mãe. E ela percebeu isso, e então praticamente lutou contra minha nova família e contra minha atual ex-esposa. É terrível como a gente pode ser tão pouco livre, e eu tenho consciência disso. Então as investigações revelaram, entre outras coisas, sobre pessoas, em parte que você conhece, Taya Chaudhry, onde, na fase investigativa, chegou-se perto demais do assunto. Houve então proibição de fontes e um não vá mais longe. Foi feito um ataque incendiário à casa dele na Renânia-Palatinado e ele tem uma esposa e filhos. Isso é muito delicado, essas circunstâncias, e eu realmente não sou exceção. E sim, eu também não quero agora, não acho certo falar muito sobre minha esposa, só digo o seguinte, chocante. Ela também sabe disso, não só minha ex-esposa, minha esposa também sabe disso. Mas eu sou incrivelmente grato por termos nos encontrado, como duas almas perdidas e solitárias neste planeta que finalmente podem resolver esse assunto. Também circunstâncias realmente difíceis na criação. Então, para nós, isso é depois de 5, 6 anos. É o que é. Que minha esposa fez sacrifícios e assumiu riscos, e o resultado é uma equipe. Não é mais só homem e mulher. Esses papéis vêm de algum lugar, mas definitivamente não fracassaram entre nós, de igual para igual. E isso é um enriquecimento. Mas não é tão fácil assim. Quando você acha que é o alfa, você percebe, no mínimo, que só é até certo ponto quando encontra outro alfa. Meu caro Scholli, e aí estamos nós. E como a vida é, se você não se abre para as coisas, vai acabar tendo outra mulher troféu e ficando decepcionado de novo numa situação complicada. Ah, porque ela me deixou na mão. Porque meu dinheiro é mais importante do que minha alma? E aí você repete isso, talvez você conheça, talvez o padrão das mulheres e dos homens que sempre cometem o mesmo erro na vida, né? Com certeza. E agora conseguimos isso através de dedicação, proximidade, karma, amor e uma explicação. E todos foram contra. Hoje temos algumas pessoas crescentes como você também, que ambos valorizamos e que não necessariamente querem algo cronicamente de nós, certo? E é isso, a vida tem altos e baixos, e esse é o lado humano. Essas experiências humanas são infinitamente mais importantes e comoventes do que se eu passar de 400 milhões para 1 bilhão ou de 1 bilhão para 3 milhões. Isso é apenas dinheiro.
Com certeza. Achei interessante o que você disse sobre o ciclo de 7 anos que também existe na antroposofia. Meu filho está em uma creche Waldorf. E realmente, quando eu olho para trás, a cada 7 anos, sempre veio um novo impulso na minha vida. E eu me reinventei completamente, mudei totalmente de área. Nós somos individuais, sim. Não, isso é um ciclo biológico. Axel, vamos viver e entender isso. E antigamente era o casamento de 7 anos que depois foi diminuindo cada vez mais para 4. Mas é nessas experiências banais que vivemos que muitas vezes existem padrões de matemática e biologia. 100% biologia. Você se desenvolve completamente de novo. Órgãos inteiros, as células se renovam a cada 7 anos. E então acreditar que a vida tem que continuar assim pelos próximos 20, 30 anos, que você tem que passar pela vida de forma tão rígida, isso só pode, no máximo... Isso acaba com a gente. Sempre acredito que a vida acontece para você, como você mencionou. Quando essa unidade estiver pronta, o professor surgirá. Então, quando você realmente está pronto para a mudança, aparece exatamente o professor que você precisava. Acho que a vida lá fora é incrível quando nos abrimos e permitimos que aconteça. E sim, acreditar que a gente vem para esse mundo e que tudo está contra nós, eu acho que esse não é o fluxo da vida. Mesmo que, claro, existam muitas lições intensas por trás disso, até que a gente finalmente se abra. Agora, há pouco você mencionou o termo MKUltra, que eu tive que pesquisar porque achei que fosse alguma coisa de serviço secreto. E eu nem quero ficar muito tempo falando sobre isso. Isso é programação baseada em trauma. Qualquer um pode pesquisar por conta própria. Resumindo, seu sistema nervoso está constantemente em modo de luta e é assim que você anda pelo mundo e, de certa forma, você também atrai esse tipo de situação. Mas, de acordo com essa teoria, todas as pessoas que estão em cargos de liderança, sejam Trump, você acabou de mencionar todos os presidentes. Todos teriam passado por esse tipo de programação. Sim e não. Primeiro, do lado do sim, a gente então é importante entender, mas eu não vou me alongar muito nisso. Que organizações respeitáveis, na fase de grande influência, tiveram que cooperar com a família Trump no setor imobiliário e de construção civil. E o treinamento de Trump? Em West Point, o HA do Harvard, o do Exército e depois na Penn. Business School, certamente também entre as top 5 que ele, de forma alguma, é um homem do povo, pela sua formação. E o princípio de ser o primeiro não levou ao fato de que seu irmão, com 45 anos, faleceu, porque o segundo melhor não é tolerado, semelhante ao meu irmão, realmente não recebe nenhuma. Atenção, talvez se perca em outras coisas. Então, uma coisa eu posso te garantir: pessoas de desempenho excepcional têm um sentimento de inferioridade que querem compensar sendo especialmente diferentes. Aí eles recebem atenção que lhes faltou em muitos lugares e pessoas gravemente traumatizadas e abusadas são. Da mesma forma, você encontra isso excepcionalmente entre os notórios assassinos em série conhecidos. Então, o berço se divide em 2 categorias dos outliers absolutamente extremos, aqueles que se destacam nas sombras e na luz. Isso ainda surpreende alguém? É estatística, isso também já foi comprovado. Isso aqui com certo desdém. Você não sabe fazer nada, você não é nada, se esforce, seja alguém, certo? Isso é mais, sim, isso também é devastador, porque o ser humano em si é irrelevante. Não há amor, não há carinho, não há família, realmente união ou um sentido maior. Isso vai nessa direção, aqui está a violência e não há uma rede de apoio, não há um rumo nisso. E nós precisamos entender onde nós nascemos. Eu nasci em um programa, em uma estrutura, em uma disciplina que segue esse caminho social para cima. Se eu tivesse passado pelo mesmo abuso em uma família extremamente viciada em drogas, violenta, mega, minha família era mega antissocial. Mas aqui não havia direção, não havia rede de apoio, não havia escola de elite, não havia programas de incentivo, não havia nada disso. O caminho levava para a violência e lá não surgem apenas serial killers e coisas do tipo, mas também estruturas mafiosas de empresários, estruturas mafiosas que em sua genialidade não se diferenciam em nada do CEO de empresas monopolistas.
Só que aqui eles parecem totalmente legais, mas também tem milhares de processos criminais, só que tem advogados. Aqui embaixo, os matadores de aluguel também são. Aí acabou surgindo algo que, em termos econômicos, muitas vezes se encaixa facilmente entre as 20, 30, 50 maiores fortunas do mundo. Mas, na verdade, às vezes eu sinto que não somos nada de especial. Somos diferentes, graças a Deus. Mas o quanto a nossa origem e o caminho que seguimos já estão praticamente determinados. Agora estou com 67 anos e acho que tenho uma escolha. E eu só sei que posso realmente ter liberdade dentro de mim. Isso é o que vale a pena buscar. Minha liberdade já é condicionada por processos e também pelo resultado da minha vida. Eu também preciso assumir essa responsabilidade e não ficar sempre dizendo, pobre Florian, eu sou a vítima da nação. A gente tem escolha, mesmo que naquele momento não esteja totalmente consciente disso. Sim. Recentemente conversei com Marcus Krau, que eu admiro muito, é muito eloquente, e ele cunhou essa frase. A prisão tem barras grossas, mas as pessoas não percebem que não há nenhuma fechadura. E só através da consciência, ou melhor, através dos hábitos, elas percebem que, na verdade, podem atravessar essa prisão. Você acha que nos tornamos uma sociedade incapaz de lidar com a própria responsabilidade? E os políticos sabem que essa programação está tão profundamente enraizada em nós que eles não podem simplesmente mudar isso de uma hora para outra. E é por isso que eles sugerem isso às pessoas. Ei, seja responsável por si mesmo, escreva isso 1000 vezes no programa eleitoral. Mas, na verdade, as pessoas não conseguem sair desses padrões. Então, isso também é biológico. Você foi professor de biologia? Não? Ok. Mas eu estudei muito sobre o sistema nervoso, sabe? É tipo, o sistema nervoso é tudo por aí, sabe? Você também acaba sempre atraindo as mesmas coisas, ou não as mesmas coisas. E agora, quando eu entendi isso pra mim, eu realmente percebi muita mudança ao meu redor. Mas eu não sou biólogo. Ok, mas eu percebi que isso é importante para você. Mas já nos primeiros anos se formam sinapses que nos dizem: isso é perigoso, ele é perigoso. Isso eu prefiro não fazer, isso eu faço, assim eu consigo me virar, assim eu vou me esquivando. E também não há tanto espaço livre, então eu também tenho que dizer, eu admiro muito o Marcos. Mas quanto espaço livre tem 2 bilhões de cidadãos do mundo que não sabem exatamente o que vão comer ou o que podem pagar no dia seguinte? Isso também é uma prisão. Se você passa 80, 90% do tempo tentando conseguir comida e basicamente só sobrevive ao mais banal, então isso também é uma prisão de verdade, com grades. E isso é muito real. E é diferente quando você cresce na classe média. Sim, nós também temos as nossas, claro que temos barreiras, mas o mais importante é superar isso no treinamento mental, que suas sinapses são apenas um reflexo da sua própria experiência de vida. Mas isso aqui não tem nada a ver com a atualidade e a realidade. E que você tem a possibilidade de se tornar uma pessoa diferente. Eu também tenho, mas primeiro preciso conquistar isso. E claro, tive a oportunidade de vivenciar em uma pessoa que viram algo em mim. E então eu tive a chance. Mas antes disso, eu já tinha a oportunidade de mudar minha vida. Ajuda enormemente quando entendemos. Essas são realmente essas grades. Na maioria dos casos, elas não são reais, mas não podemos simplesmente removê-las. Primeiro, eu preciso ver que há grades ali. Eu não acredito que haja grades, mas são grades. Estamos presos, então esse é o caminho do desenvolvimento, estar menos preso. Esse é todo o sentido da coisa. Florian, conversei recentemente com o professor Spitz, que recomendo muito para o seu canal. Ele é genial, esse cara, ele é de Jerusalém, tem mais de 80 anos, e a forma como ele simplifica as coisas é simplesmente genial. Ele disse que pessoas muito adaptadas conseguem chegar ao topo. Esse hormônio do bem-estar flui completamente. Isso meio que não acontece com eles, porque de certa forma não tem fundamento. Porque
porque como você descreveu corretamente antes, eles nunca receberam esse carinho ou amor quando eram jovens. Por isso, eles sempre precisam de mais e mais e mais e mais. Você provavelmente já ganhou 30, 40 milhões em um dia. Você foi pra casa, fumou um charuto e no dia seguinte saiu novamente com ganância. Não era aquele impulso, era tipo, legal, isso é legal. Se o dinheiro for sua única motivação, você nunca ficará realmente rico. O legal aconteceu. Foram essas e aquelas fórmulas e essa transação, isso funcionou. Ok, mas se você é viciado em dopamina, como é que você conseguiu tomar boas decisões na neutralidade com esses picos de dopamina? Você está sempre agitado, quase em pânico? Vou te dizer uma coisa. Trabalhei com alguns dos investidores mais lendários, incluindo meu mentor Peter Lynch. Paixão na sua atividade, sem emoções, pura matemática, probabilidade nas suas ações e essa matemática você faz, caramba, melhor do que os outros, essa é a decisão de novo na taça. Quando você está aqui em cima, só tem lucros, aqui está a maioria, que faz 38% das perdas. Se eu passar dos 50%, eu sou bom. Se eu chegar aos 60%, eu sou uma lenda. E isso você conquista com disciplina, acumulação constante de conhecimento e todas as ferramentas possíveis que possam ser úteis nesse sentido. E se você não fizer isso todos os dias, os outros vão te ultrapassar? E essa é a pressão. E agora vem de novo a pergunta: isso traz felicidade? Será que não é preciso ser traumatizado para isso? Que tipo de expectativa é essa? Acho que agora pude ensinar isso. Eu era, até hoje ainda tenho dificuldade. Ontem eu fiz uma palestra séria e aí veio de novo o meu lado infantil. Eu preciso ser o número 1, eu preciso provar alguma coisa para todo mundo. Eu estava muito nervoso, tipo, agora eu preciso superar meu pai e Joseph Neckermann de novo. Eu estava preso no meu pequeno ciclo de trauma, então não estava totalmente presente. O conteúdo era muito estruturado. Ah, sim, e eu tenho 67 anos, então Deus, ai meu Deus, espero conseguir avançar um pouco mais rápido, sim. E isso foi apontado para mim, e é verdade, mas afinal é uma jornada. Cara, poxa vida, a jornada é incrível quando a gente percebe que ela é possível. Não importa a idade. É o processo da vida, a jornada. Muitas vezes pensei, sim, você está aqui, de algum modo. O alemão Steven Bartlett, eu ouvi algumas vezes porque ele também é negro e eu sou negro, sabe? Sempre diz: no momento em que começo a me comparar com alguém lá fora, isso rouba minha alegria, não me divertiria mais. Eu amo o processo e acho que a vida sempre acaba te alcançando de alguma forma. Agora, como está acontecendo com você? Por exemplo, ontem veio mais uma lembrança de que talvez ainda existam partes dentro da gente que ainda precisam ser abraçadas de alguma forma. É uma jornada do caralho lá fora. Exatamente, é uma montanha russa e qualquer outra coisa está morta. Então isso é o que é vivo. Eu tendo muito para o modelo Kaczynski, para o verdadeiro eremitismo. Lá é seguro e não há perigos, faço isso bem. Não tenho contato humano, tudo é difícil, exceto lá onde sinto desconfiança. Lá, isso é uma mentalidade de bunker. Isso também é morte, né? E sim, isso é, eu fico feliz. Eu consegui. Há 5, 6, 7 anos, eu não poderia dizer se eu dissesse para alguém, essa é uma boa pergunta. Pergunte ao seu pessoal, você é feliz? Se a resposta não for sim de imediato, eles ficam infelizes. E eu realmente não poderia dizer isso. Eu, se tivessem me feito essa pergunta, também teria ficado pensando nisso. Eu não sou de ficar calado. E hoje eu digo sim, mas não sempre.
Você acabou de dizer um número realmente interessante. 62% das pessoas, os últimos são os mais prejudicados, ou seja, tomam decisões financeiras motivadas pelo medo. Dê aos nossos espectadores, neste momento, 3 dicas bem concretas para que possam se tornar um pouco mais financeiramente livres, mesmo que ainda estejam nessa prisão. Sim, exatamente. Eu posso fazer isso. Ao longo dos séculos, as ações realmente são o melhor investimento, mas pode ser que você não vivencie isso em um ciclo longo. Então isso. E a segunda coisa é, certas classes de ativos sempre têm seu momento. Se é dinheiro em espécie, que quase sempre é um investimento ruim, ou se são metais preciosos, que também têm seus períodos de alta. É uma rotação. Aprendam quais são as classes de ativos para que vocês possam investir naquelas que estão em seu melhor momento. E isso com certeza não são ações nos próximos anos, isso é o maior risco. Por outro lado, a prata subiu 300% em pouquíssimo tempo. Então, nós temos que nos dedicar de verdade. Sim, seja na terapia, no desenvolvimento, na alegria, no aprendizado, na dor, nas nossas sombras. Isso é incrivelmente importante que a gente lide com elas. Também o perdoar, o desculpar, como você mencionou antes, buscar o caminho até os nossos demônios, ou seja, no pai do campeão europeu de contas. Homem poderoso, isso tudo também não dá, sem esforço, sem esforço, não há retorno. O que achamos que em sono profundo, na masturbação, na névoa pornográfica, vamos desenvolver mente, patrimônio, postura, caráter e beleza interior? No pântano, não. Recebemos um jogo do qual só deixamos de aproveitar 93%, só aproveitamos 7%. Por que afinal? Ainda tem muita coisa acontecendo, e recebemos um coração para sentir o que é certo. Você está certo, eu estou certo, o cameraman está bem? Isso tudo é mentira? Isso é um show de Truman? Então isso é tão maravilhoso, a vida. Sim. Você também me convidou no passado para a comunidade do Free Homes, e eu tenho que ser bem sincero, 99 euros... Ninguém lá fora vai salvar você. Sim, não é nenhum político. Lá fora não tem nenhuma Alice Wiles, nenhum doutor. É realmente, se hoje você quiser se arriscar a falar grosso, é realmente assim. Assumir responsabilidade própria é realmente um ato de rebeldia? Sim. Você deve entrar nessas comunidades com especialistas e também se beneficiar. Pode manifestar qualquer coisa lá fora, mas precisa fazer esse trabalho sozinho. E você acabou de descrever isso muito bem. Que no final das contas, você tem que ir lá, fazer perguntas, simplesmente procurar sua comunidade lá fora, para no fim das contas, também se beneficiar financeiramente. Como isso seria possível? Nem mesmo na física. Do nada, nada vem. Mas esperam de mim como se eu tivesse nascido coberto de pó de ouro e só precisasse sacudir para vender para eles por uns $5.000. Em que neblina vocês estão perdidos? Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Ninguém faz nada por vocês, façam vocês mesmos, essa é a jornada, e vocês conseguem. Eu sou muito grato a você, sou grato pelas minhas piores experiências e também pelas boas. E é isso que faz a diferença. Agora, muitas pessoas aí fora acreditam, Florian, que Donald Trump vai resolver tudo para elas ou que o AfD vai resolver tudo para elas? Porque eles falam de certa forma a linguagem do povo, porque talvez, estando na oposição, sabem exatamente quais botões precisam apertar. No final das contas, ninguém é responsabilizado por nada. Eu sinceramente não consigo imaginar que uma ex-funcionária do Goldman Sachs, Alice Weidel, não vá repetir exatamente os mesmos padrões que o ex-funcionário da BlackRock, Friedrich Merz. Sim, no final das contas nada vai mudar mesmo, seja se eles se chamarem AfD ou se estiverem juntos com a CDU. Eu sou testemunha do tempo, para mim pessoalmente tanto faz se é do centro-esquerda ou do centro-direita. Quero dizer, agora a gente viu isso tudo por uns 20, 30 anos com a esquerda e também não aconteceu nada. Eu vou me sentar e observar a resposta, no final das contas, como eles vão governar a Alemanha talvez com menos ideologia e mais pragmatismo. Mas você realmente acredita? Muitas pessoas hoje depositam suas esperanças na AfD, esperando mudanças reais na política. Então, existem esses 3 níveis. Na verdade, são 2 níveis principais.
Para mim, isso sempre se resume à análise da política real e à análise da economia real. E a probabilidade de que as coisas piorem sob um governo da AfD é muito baixa. Existem abordagens e pontos fracos desse partido que eu comuniquei ontem de forma muito direta ao político sênior da AfD de maneira construtiva e crítica. Mas cabe a eles decidir se querem ou não governar o país. Porque isso, é claro, exige um foco na saúde para variar um pouco. Não apenas um foco contra a migração, mas sim a favor de uma integração e migração inteligentes. Então, finalmente saíram desse papel de oposição obtusa. Então, essa informação eu consegui de graça, foi apurada junto com minha esposa, ou seja, foi apurada pela equipe Home. Ela deixou claro, com base em 6 fatores, que queria ganhar a eleição. Se vocês não quiserem ela, Söder virá e se posicionará contra a migração ilegal. 2% a menos, eu diria. Será que realmente precisamos? Será que devemos mesmo racionalizar nossos hospitais de forma tão terrível? 2% a menos para a AfD? Nós vamos implementar segurança, mesmo que seja só para inglês ver, 2% a menos. E isso faz parte das leis para possuir e criar soluções. E então talvez um aspecto parcial do quadro geral melhore. Mas nós não estamos por dentro, então se não tomarmos a iniciativa por nós mesmos, mas sim permanecermos tão carentes no comportamento de autoridade do... Sim, o súdito... Segundo Heinrich Mann, primeiro eles olham para cima e se algo não dá certo, a culpa é deles, mas eu não tenho culpa. Colocou a responsabilidade própria no cabide e se humilhou ao máximo, bem longe da responsabilidade própria. Droga, mas é claro, agora inventam desculpas dizendo que o sistema escolar é assim. Já há quem fale sobre responsabilidade própria. Eles vivem, tentam viver e simplesmente entram em ação e as consequências aceitam, as boas e as ruins. Falta coragem, talvez até energia ou massa cinzenta, mas a atitude é o mais importante. Eu assumo o controle da minha vida, faço coisas que posso influenciar e não me preocupo tanto com coisas sobre as quais eu não tenho nenhum controle que ninguém pode mudar. Isso já é um começo. E quem faz isso? A autorização própria não é só autorização própria, isso é empoderamento, isso é poder. Todo o resto é blá blá. Eu acho isso tão forte e já votei na AfD no passado, já votei nos piratas, nos esquerdistas, já votei em todos esses aí fora, até que parei de seguir todos esses enganadores. Ficar correndo atrás, no momento em que assumi a responsabilidade por mim mesmo. E eu sou patriota de verdade. Eu amo este país, sabe? Mas eu não tenho vontade de ser guiado por todos esses políticos ou por quem quer que seja considerado autoridade moral aí fora, da esquerda à direita. Acredito que o espírito do tempo na Alemanha e na Europa ficará mais autoritário nos próximos anos. Isso pode ser global. Não porque agora a AfD seja má, mas simplesmente porque a AfD, quando estiver no governo, em 2029, com a CDU como parceira júnior, acredito que terão recursos que governos anteriores não possuíam. Por exemplo, toda essa arquitetura de vigilância digital, ou Palantir e assim por diante. Então, é claro que todos vão dizer, mas isso é coisa da AfD, não tem nada a ver com a AfD, vai ser simplesmente o espírito da época. Acredito que quando tudo é guiado pelos Estados Unidos, isso pode ser bom ou ruim. Observando como Donald Trump governa, o tom certamente ficará mais áspero. Talvez também para que as pessoas assumam responsabilidade e controlem suas vidas. Eu não sei se esse empoderamento próprio é realmente desejado, porque ovelhas são mais fáceis de conduzir do que lobos. E as possibilidades tecnológicas, claro, já são bastante vastas. Antigamente, isso acontecia através do veículo da fé e do peso da culpa. E sim, não era só a autoridade, o governo, mas também a igreja e os príncipes eleitores que uniam ambas as forças. Então não há dúvida sobre isso. Eu só sei de uma coisa: não posso votar em um partido que apoia o regime mais corrupto da Europa, ou seja, que apoia a corrupção.
Eu não posso votar em uma coalizão que facilita o abuso infantil, a disseminação da pornografia, simplifica e espalha isso, ou seja, promove em massa a distribuição de pornografia. Eu realmente não posso, de boa consciência, investir em uma estrutura partidária que gasta mais dinheiro com desejos de guerra do que com o sistema de saúde e hospitais, que está completamente sobrecarregado e agora precisa ser racionalizado. Então, se eu não levantar minha voz nisso, com meu voto... E isso, é claro, não é o caso, só existe uma alternativa. Então, eu me comprometo com isso. Pelo menos, para que esse macroambiente tenha uma mínima chance de melhorar, isso não acontece na configuração atual. E isso desde 2015, na verdade, desde Gerhard Schröder. E por isso... a responsabilidade própria também inclui uma escolha. Caso contrário, também não posso reclamar depois que vou receber um benefício especial porque o sistema de saúde vai colapsar em 2027. Esse é, de qualquer forma, o maior truque de distração do momento. Guerras são promovidas porque não se pode divulgar certas coisas. Que 1 em cada 3 pessoas que vivem e atuam na Alemanha estará ou já foi prejudicada direta ou indiretamente por problemas de saúde. Para isso preciso travar guerras, ou seja, criar distrações. Nós passamos incrivelmente direto pelos temas centrais, mas vamos falar disso em outra ligação. Isso agora foge do escopo, mas é basicamente isso. Esse é o tema mais sério do nosso tempo. E pessoas doentes também não conseguem oferecer resistência. Pessoas tolas e manipuladas também não conseguem, nem mesmo passivamente. Não adianta nada se não fizermos nada. Ei, não, nós já temos uma responsabilidade eleitoral. Preciso citar rapidamente aqui o colega Krau. A Alemanha deve ser vendida. Os abutres da BlackRock agem igual, sem modelo de negócios claro, e os ativos da Alemanha somam mais de 3 trilhões. E isso deve ser completamente destruído, seguindo o modelo grego, para que esses abutres encham os bolsos. Quão realista é esse cenário? Então, quem analisar isso um pouco mais a fundo, vindo do antigo imposto do Reich, ou no jargão, imposto sobre judeus, percebe que, se um empresário alemão de médio porte quiser simplesmente ter a liberdade de situar sua empresa em outro lugar, um imposto massivo pode ser aplicado. Normalmente ela também é aplicada, e ele nunca consegue pagar. Mas se agora um americano de empresas americanas ou grandes empresas estrangeiras transferir sua sede, na Alemanha essa regra não se aplica. Se eu tenho uma LTDA, uma Limited Liability Company nos Estados Unidos, que tem uma participação na Alemanha de mais de 1% de participação acionária, isso também não é afetado. Então o jogo não é justo, mas por outro lado... Esse Alemanha, o que é? Vamos agora pegar os 1.350 líderes de mercado mundial, esses campeões globais de sucesso, podemos alcançá-los agora com facilidade, porque ninguém quer o país Alemanha. Lá, por volta do final de 2030, 1/3 da população estará absolutamente incapaz de trabalhar, ou morta. Nós teremos então uma dívida superior a 100% do PIB. Nossa média de idade será de 48, 49 anos. Por favor, o que tem de interessante nisso? Na verdade, nada demais, mas ainda temos uma tecnologia incrível, temos ótimas empresas e elas estão se mudando. Esse é um jeito de lucrar com esse mal-estar. E claro, mas as bolsas estão caras, mas as empresas privadas não estão tão caras. Acumular agora durante a crise é fantástico. É isso que significa comprar quando o sangue está nas ruas. Mayer Amschel Rothschild já dizia isso há muito tempo, em Frankfurt, lá pelos anos de 1700. Essa é a estratégia, claro, mas por outro lado eles também estão fortemente investidos na Alemanha e vão sangrar bastante no caminho para baixo.
Eles não têm dinheiro sobrando para isso. As bolsas na Alemanha hoje valem 20 vezes o lucro. Isso não é uma pechincha, mas quem tem o dinheiro e entende esse ciclo vai conseguir, nos próximos, eu diria, 2 anos, um ponto de entrada que é maravilhoso. Quem está totalmente investido vai perder muito e vai demorar para se recuperar. Então, esse é o jogo, esse é realmente o jogo do qual Marcos está falando. E poucos dominam isso. E eles definitivamente não vão contar como as coisas realmente funcionam. Mas esse é justamente o colapso que você já previa há anos. Para quem está nos assistindo agora, deveria sair dos mercados, comprar Bitcoin, ou seja, em quais classes de ativos se deveria investir neste momento? Primeiro, apenas esperar até que tudo desabe de verdade, para então entrar de forma mais barata. Essa fama de que eu lucro com crashes significa que temos uma performance realmente atraente há 8 anos. 100 é realmente loucura. Tivemos agora 3 grandes correções e 2 crashes. Não se pode esquecer, os mercados sempre se recuperaram bem, nós lucramos em todos eles. Temos muito menos risco, estamos com desempenho no S&P 500 muito acima dos índices europeus. Sim, caramba, de novo, Schlaf, eu tenho o efeito de juros compostos do Albert Einstein, ninguém consegue competir com isso no longo prazo. Então, eu já disse, rotação é bom, porque também existem essas fases em que não se recupera tão facilmente de um crash. Essas são fases longas. No Japão, 3 décadas. Nos Estados Unidos, de 66 até 88, 16 anos. Na Itália, 25, de 2000 até 2025. Isso é dinheiro morto. Na estagflação nos Estados Unidos, houve perdas reais de poder de compra na bolsa de 70%, no Nikkei, em parte 90%. De 1929 até 1954 foi necessário para voltar a ser Paris depois do crash das .com. Queridos amigos, por isso vocês devem levar a sério os crashes e mudanças épicas, ciclos contrativos, ciclos LJW. Estamos no ciclo de 80 anos, isso pode significar. Também em 2000, levou até 15 anos para o Nasdaq recuperar o poder de compra, precisou de 15 anos, queria mostrar isso para vocês. Nós ganhamos dinheiro super sólido com o nosso portfólio long shot no boletim da Bolsa. Tudo isso é comprovável. E eu quero dormir bem à noite. Não quero ser o cara que depois olha para sua carteira e fica preocupado. Cai 20%, ele compra mais, sobe 10%, ele compra de novo. Mas estamos justamente no ponto de inflexão onde as coisas realmente podem decolar. Nós jogamos com dinheiro de forma inteligente, em uma rotação com pouco risco, rendimentos muito atraentes, não 500% ao ano, em ações individuais com certeza, mas já basta se eu vou... Alguém que no ano de 1500 tivesse 10 mil euros pelo valor da época e ganhasse apenas 10% ao ano de forma real, hoje seria o homem mais rico do mundo. Essa é a matemática, ou seja, o crescimento constante sem perdas. Esse é o segredo, e isso eu preciso, isso eu também posso aprender. Não é magia negra. E sabe de uma coisa? Isso é claro, o maior de todos. Esse é o lugar mais sexy para investir. Não ouço isso de ninguém. Deixa isso claro para os seus espectadores, não é nem robótica, não é nem IA, isso é em um declínio acelerado da saúde. São as 24 ações que trazem curas e tratamentos. Para cada 3 pessoas, uma é beneficiada. Na verdade, era só um em cada 20. Que era um caso de cuidados antes do ano 2000. 20. Quando a decadência acelera, mais pessoas enfrentam guerras turbo, adoecem, morrem e surgem mais casos agudos. Tem tratamentos. Jovens de 20 anos com doenças de pessoas de 50. Caramba, isso é a máquina de crescimento? Não é a IA, ela está muito ocupada por investimentos. Todo mundo está se matando no setor de robótica para encontrar mais uma joia que seja minimamente acessível. Isso é loucura.
Esses são os motores. E é isso. Como você vai aprender isso se não começar a aprender a pensar fora da caixa? E é isso que eu também quero transmitir. Também não é tão incrivelmente difícil. Nós temos uma plataforma chamada freehomes.de, que é só para quem tem cérebro. Lá estão os cursos de formação, mas também estão nossos 150 melhores pensadores e fontes. Em geopolítica, macroeconomia e investimentos. Eu também aprendo com eles. Eles têm um alto valor informativo e analítico, Simo. E em qual comunidade eu participo? Eu passo tanto tempo com outros influenciadores financeiros que são principalmente influenciadores? Ou escrevo um livro junto com Marcos? E isso vai ser um best-seller. É um best-seller porque ele não era um influenciador. Ele é um dos matemáticos mais claros e calculadores de risco da Europa. Talvez o número 1. Eu posso dizer isso de mim mesmo na minha área. Nós também compartilhamos nosso conhecimento. Esse é o mundo do conhecimento e não da opinião, dos fatos e não das posturas. E também contribuir para a transferência de conhecimento. Hoje falamos muito mais sobre questões humanas, que são infinitamente mais importantes. A pobreza não é engraçada, pois na extrema pobreza a preocupação é só sobreviver. As pessoas estão tão focadas na sobrevivência que raramente sentem felicidade. Eles sentem felicidade quando conseguem 2 refeições no dia. E nós, ao contrário, somos incrivelmente privilegiados. Esse medo nós não temos, nós temos outros medos. Eu também estou falando de mim, que em comparação geral são vergonhosos. Você acabou de mencionar, Florian, as preocupações existenciais de muitas pessoas. E eu acho que essas preocupações existenciais, criatividade ou paralisia, uma consome a outra. Com certeza. Eu sempre quero transmitir um pouco de esperança para as pessoas neste canal. Transmitir esperança no final. Se eu fosse tão distópico e só agisse movido pelo medo, eu não produziria mais nenhum vídeo. Aí eu perderia a diversão imediatamente. Dê aos nossos espectadores 3 passos de ação bem concretos para conseguir um pouco de clareza nesse mundo caótico, agitado e louco lá fora. Porque vai ficar mais difícil, vai ficar mais distópico, vai ter altos e baixos, não vai ser mais tão previsível como talvez as décadas anteriores. Qual mensagem você deixaria para os espectadores? Permaneçam fiéis a vocês mesmos. Vocês podem ser otimistas, tecnologicamente vocês vão vivenciar coisas incríveis. Hoje já é assim. Casas podem ser construídas por 600 euros o metro quadrado e não por 3.000. E vai acontecer, com certeza. Isso já é previsível, pode apostar. Com 200 euros você cobre 100 metros quadrados. Isso poderia custar 20.000 euros. Uma conta de energia pela qual hoje vocês pagam aquecimento, água e todas essas coisas, talvez 500 euros por mês, isso poderia ser 50 euros. Aproveitem as oportunidades que a educação oferece, que são realmente muito importantes. Você também contribui com ofertas gratuitas que já criam um enorme valor para vocês. Então, a era da transformação, mesmo quando você já desistiu e acha que nada adianta, aí você cumpriu a máxima dos que estão no poder. Mas se você disser para si mesmo, nesta época de revolução, vou me fortalecer apenas em uma estrutura de valores sustentável. Sim, não precisa ser a minha nem a sua. Eu tenho isso por dentro, eu sou bonito, eu tenho força, eu tenho potencial e vou me amar e cuidar de mim mesmo. Então você vai passar pelos anos com um sorriso. E no final, isso é realmente uma transformação, ficar de pé sobre as próprias pernas e suportar altos e baixos, sim, com um sorriso interior. Sim, é isso. Eu sou realmente super positivo, mas infelizmente não dá para conseguir sem esforço. Acho muito importante você ter citado a revolução da consciência, porque eu acho que todas as grandes narrativas do passado,
seja mídia, seja política, seja liberdade, seja escola, seja saúde, tudo isso está desmoronando como um castelo de cartas. E as mentiras lá fora estão ficando cada vez mais descaradas e ainda mais descaradas. Está cada vez mais evidente, não restando alternativa além de abraçar a própria vida de vez. Porque, no fim das contas, o maior medo de todos os governantes lá fora é quando existe um povo mais consciente e que não fica simplesmente seguindo os outros como um rebanho de ovelhas adormecidas. Não acreditem em ninguém, não acreditem em nada, sintam vocês mesmos e acreditem em vocês. E isso leva de novo àquela ideia de, sim, empoderem-se. Ninguém vai te dar poder, ninguém vai te dar dinheiro, ninguém vai te dar riqueza, ninguém vai te dar uma autoimagem saudável, mas nunca antes os meios para isso. A pressão é a maior, mas ao mesmo tempo os meios para o desenvolvimento também são os maiores. Em inglês isso se chama, é difícil traduzir, seize the day. Foi isso que você mostrou e na sua vida. E eu também posso dizer de mim mesmo, eu também mostrei isso, porque estou seguindo um caminho totalmente diferente. E eu estou mais feliz, estou ficando mais saudável aqui em cima, e aqui as coisas estão acontecendo. Então distopia é completamente inadequada. Sim, amém. Senti isso agora, especialmente pela forma como você expressou no final, totalmente emocionado. Vamos fazer no final um jogo rápido de ou isto ou aquilo. Você tem que escolher, mesmo que seja difícil. Com quem você preferiria ficar em uma ilha deserta? Donald Trump ou Benjamin Netanyahu? Donald Trump. Quem é mais subestimado, Putin ou Trump? Putin. Como você classificaria Putin? Muito racional, mas muito claro e calculista? Ele é extremamente curioso, aprende rápido, descreve o governo na Rússia como uma democratura, objetivo. Ele tem uma competição matemática melhor, para o bem-estar de toda a população, em vez de apenas para seus oligarcas e lobistas elitistas. E ele tem um toque considerável de realpolitik. Ele estendeu a mão aos alemães por muito tempo, mesmo sendo eles responsáveis por 31 milhões de russos mortos. Na verdade, ele deveria sentir desejo de vingança em vez de engajamento, desenvolver atividades e coisas do tipo. Stupfig Orban é um dos políticos mais corajosos e impopulares, o mais difamado e provavelmente o mais ameaçado de toda a Europa, no que diz respeito a um possível atentado. Coragem, essa é uma palavra importante, podemos acrescentá-la aos seus pontos. Coragem, bravura, coragem para seguir seu caminho. Porque muitas fronteiras, voltando ao Marcos, são criações da mente. É um tempo de capacitação na máxima transformação tecnológica. E nós estamos mesmo condenados. Novamente, passividade ou não escolher isso também não dá. Infelizmente não dá, porque aí você se torna cúmplice. Sim. Alemanha 2030 Renascimento ou República das Bananas? Sem dúvida. Primeira República das Bananas. FD, tabu ou terapia? Terapia parcial. Se eu te der 60 segundos, qual seu plano de 3 pontos para responsabilidade própria em 2026? Sair, abandonar completamente o papel de vítima, desligar completamente o passado. Aí surgiram erros reais de pensamento e sinapses, erros sinápticos neurológicos. Sentar, ficar quieto. Realmente 1 ou 2 dias, se for possível, essa é a tarefa mais difícil de todas. Desliguem o barulho, sintam-se por dentro, olhem para dentro de vocês e vejam o que parece certo. Essa área aqui é muito mais inteligente do que a de cima. E quando essa área está em harmonia com a de cima, vocês se tornam imparáveis. Se você pudesse sussurrar algo no ouvido da sua versão de 20 anos, o que seria? Siga o seu caminho. Descubra primeiro qual é o seu caminho e se afaste do caminho que os outros acham que você deve seguir. E isso exige coragem, porque você realmente não sabe qual vai ser o resultado. Mas essa é a vida real e nua, e isso vale a pena.
Florian, eu poderia agora. Eu preciso digerir essa conversa. Você realmente tocou em tantos pontos que você reconhece padrões econômicos e políticos. Eu já sabia disso antes. Esse gênio finalmente até chegar a quem você é hoje. Mas que a gente também consiga ter uma conversa tão verdadeira em tantas áreas. Isso pra mim não é marketing nem imagem. Isso é você. Foi simplesmente uma conversa real. E muitas vezes eu saio. Vou deixar assim por agora, preciso digerir essa conversa, que mexeu comigo. Acho ótimo que você seja tão diferente. Chamei o canal de Conheça Seu Mentor, porque assim também posso entrevistar meus próprios mentores. E sim, muito obrigado por me tornar uma pessoa melhor, por me fazer pensar fora da caixa, graças a você. Me beneficiei muito do seu conteúdo e acredito que muitos também vão perceber isso após essa conversa. Quem decide o mundo não é o bonzinho, mas a pessoa boa disposta a enxergar de verdade. E por isso, obrigado por todos esses estímulos, obrigado também à sua esposa Kate, e sim, desejo a você e à sua família tudo de melhor. Eu agradeço a sua equipe de mídia. Faço o mesmo com a minha. Sem eles, nada disso seria possível. E o que vem depois da responsabilidade própria. E você alcança tantas pessoas, eu também algumas, nós também temos uma responsabilidade. Uau! Para isso eu preciso primeiro ser responsável por mim mesmo. E aí as coisas seguem um bom caminho. Ei, obrigado. Vem cá. Vem cá. Isso não é um aperto de mão. Isso é um grupo? É isso que eu estou fazendo, sim, sim.